Olá a todos! Eu vim aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre como ler textos teóricos de uma forma melhor. Eu resolvi fazer essas dicas porque eu sei que no primeiro momento todos os textos teóricos parecem muito difíceis de serem compreendidos e eu gostaria de ter tido também uma orientação no começo da minha graduação dizendo como poderia aproveitar melhor todos esses textos com toda essa linguagem que eles apresentam, mas eu não tive. Então eu pensei em fazer isso para ver se eu posso colaborar de alguma forma com o aprendizado da teoria da literatura. Vale lembrar o seguinte, são apenas algumas dicas, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que sim, em alguma medida pode ser útil para a maioria de vocês. Eu vou apresentar então alguns tópicos que são recorrentes em textos teóricos. Isso vocês geralmente vão encontrar nos textos, vocês podem ficar tranquilos que isso aparece quase sempre e assim vocês vão poder identificar melhor quando surgir na frente de vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o texto teórico é o seguinte: ele sempre vai apresentar muitas referências, muitas. Referências a outros autores, referência a outros teóricos, referências intertextuais. Ele sempre vai citar vários autores. E aí não tem problema que vocês não conheçam esses autores. Ao final, vocês estão começando essa caminhada na teoria da literatura. A minha sugestão é que quando vocês não conhecerem um autor, não precisa se desesperar. Vocês podem circular o nome desse autor, colocar uma setinha no próprio texto, pesquisar quem é esse autor depois da leitura, ou antes, como preferirem. Mas quando for muito nome diferente de autores, eu sugiro que vocês não pesquisem na hora que vocês estão lendo, vocês circulem e deixem para pesquisar mais adiante, no final da leitura, porque senão o texto vai ficar muito truncado, a leitura vai ficar muito truncada e vocês podem perder a compreensão geral do texto se deterem apenas ao micro, aquele autor que está sendo citado. Então, não se assustem com a quantidade de referências, é normal. À medida que vocês forem avançando na teoria da literatura, vocês já vão ter internalizado esses autores, saber, fulano faz isso, fulano é da outra área, ciclano é inglês e fez tal pesquisa, beltrano é francês e pertence a tal corrente teórica. Vocês vão assimilar isso, não se preocupem, mas isso vem com o tempo e com a prática. Quando vocês chegarem no final do curso, vocês já vão ter bastante referência incorporada ao repertório de vocês. A segunda coisa que eu gostaria de apontar, que sempre aparece em textos teóricos, é o seguinte: o autor que está escrevendo aquele texto, ele vai apresentar mais de uma corrente teórica, geralmente, quando ele quer tratar de algum assunto. Por exemplo, num texto que vai tratar sobre o que é literatura, ele vai apresentar todas as correntes teóricas que houve até então, até o momento que ele está escrevendo, e que apresentaram um conceito diferente de literatura. Então, são várias vertentes, são várias perspectivas e elas diferem sim. Por isso, você não vai encontrar, já no primeiro momento, uma definição única e pronta de o que é literatura, por exemplo. O texto teórico pode apresentar, no primeiro parágrafo, já uma definição do que é literatura, por exemplo, para uma corrente X, e no segundo parágrafo ele já vem apresentar outra. E isso não tem problema, é assim mesmo, porque geralmente esses textos fazem um panorama da teoria atual, ou de toda a teoria que existe sobre aquele assunto. Então ele vai apresentar coisas diferentes. Vocês não precisam se assustar e achar que o autor está se contradizendo nem nada do tipo. É assim mesmo que funciona. Sobre essas várias correntes, eu gostaria de falar mais uma coisa. A primeira definição, quando vocês acham que tem na primeira definição ali um conceito, literatura, por exemplo, literatura é isso. Vamos supor que isso apareça no segundo ou no terceiro parágrafo do texto. Não se agarrem a essa única perspectiva como a salvação de vocês, porque geralmente o autor vai apresentar mais de uma definição. Então, costuma acontecer o seguinte: não é a primeira definição que aparece que vai ser a que o autor defende. Várias definições vão aparecer até que no final do texto, geralmente, o autor apresenta a sua definição, o que ele entende por aquela teoria. Então, não se agarrem à primeira coisa que aparecer, porque vai aparecer outras, vão aparecer outras, e isso é extremamente normal, porque geralmente se mostra toda a teoria existente nessa área e depois o autor inova, mostra a sua contribuição para aquele tema, tá bem? Outra coisa importante sobre o texto teórico é que ele sempre vai levantar hipóteses. Ele vai questionar alguma coisa no começo do texto e ao longo do texto ele vai levantando argumentos para tentar provar ou contradizer aquela hipótese que estava no início do texto. Então, o texto teórico não vai apresentar certezas desde o começo. Geralmente, o começo de cada texto são várias hipóteses levantadas, ou uma ou duas. Isso pode deixar o leitor na dúvida no começo, mas ao longo do texto ele vai ver como esse autor vai desenvolver essas ideias e no final ele vai dizer a que conclusão ele chegou. Mas sempre vai haver uma hipótese ou mais sobre
um determinado tema que aquele autor está pesquisando e está falando sobre. Outra coisa importante sobre o texto teórico é: o leitor é obrigado a tirar suas conclusões. Por mais que no final do texto um autor diga, bom, eu acredito, baseado nisso, eu acredito que tal coisa, não quer dizer que o leitor tenha que, assim, assimilar e sair repetindo isso. O leitor sempre vai ser provocado a refletir sobre aquelas questões teóricas. Geralmente os teóricos deixam em aberto a pesquisa para que haja um diálogo com os futuros pesquisadores que virão ou com os que já estão na ativa fazendo pesquisa. Sempre há essa possibilidade de conversa no texto teórico, ele conversa com outros ou pretende conversar com outros teóricos, outras teorias. Então o leitor tem que tirar suas conclusões também. O leitor tem que trabalhar. Não vai ser entregue tudo pronto para esse leitor. Outra coisa importante para falar é sobre a linguagem do texto teórico. É uma linguagem um pouco diferente? Sim, é. É uma linguagem um pouco mais formal? É. A gente só tem que se acostumar com esse tipo de linguagem. É como eu disse, ao longo do curso, ao longo das leituras, a gente vai assimilando todo esse repertório mais teórico e no final a gente vai saber fazer o uso dele. Então, geralmente nos textos teóricos vão aparecer expressões em outras línguas, vão aparecer expressões em latim, como sine qua non, vão aparecer expressões em francês, como nouveau roman. Em inglês vai aparecer expressões como new criticism. Essas expressões provêm de correntes teóricas que já existem e os autores geralmente se referem a essas correntes no seu termo original, na língua original. Isso é comum. Então resta a gente aprender, estudar sobre essas expressões, fazer a mesma coisa que a gente faz com os autores, por exemplo, circular, pesquisar o que é aquela corrente. Ah, tá, determinada corrente é francesa, dos anos 50. Ótimo, já sei que essa corrente é francesa. Não, quando aparecer de novo, eu já vou saber que o nouveau roman, por exemplo, é uma corrente francesa de um tipo de romance que começou a surgir nos anos 50, em que cada novo romance era de um estilo diferente, o que não acontecia muito antes, tá? Então, bom, pesquisei sobre o nouveau roman, já sei, beleza, vou anotar no meu caderno e quando aparecer de novo eu vou saber que aquilo ali é aquilo ali. Autores diferentes vão usar essa mesma expressão porque eles estão se referindo a uma coisa, a um movimento que existiu. Por exemplo, New Criticism é um movimento norte-americano que surgiu mais ou menos em 1920, em que se propunha separar o texto do autor do texto. Em vez de analisar tudo junto, analisar o texto somente por ele mesmo. Então, bom, pesquisei sobre isso, aprendi o que é o New Criticism, estou preparado para as próximas referências que virão, as próximas vezes que aparecer o New Criticism em outros textos teóricos. Então, é importante pesquisar sobre esses movimentos, porque na teoria da literatura eles sempre vão se repetir. Sempre vão falar sobre alguma coisa que já veio antes. Então, é como se vocês preparassem o próprio glossário, o dicionário de vocês, para saber do que estão falando, porque isso vai ser aproveitado não só no primeiro texto teórico que vocês lerem, mas geralmente em todos os textos teóricos, por exemplo, da área da literatura, da área da teoria literária, certo? Algumas expressões, por exemplo, em frases muito longas, que começam com menos tal coisa, do que tal coisa. O que significa essas frases? Como é que eu entendo, como é que eu posso compreender essas enormes frases? O que ele está afirmando afinal? É a primeira afirmação, é a primeira oração que aparece ou é a segunda? Com qual que ele concorda? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse sentido, podemos pensar na literatura menos como uma qualidade inerente ou como um conjunto de qualidades evidenciadas por certos tipos de escritores que vão desde fulano a ciclano, do que como as várias maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com a escrita. Então, ele apresenta duas ideias. Ele sugere que é para pensar na literatura não tanto, menos que, não tanto como uma qualidade inerente, mas sim como várias maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com a escrita. Então, a gente precisa começar a interpretar essas expressões, que não são tão recorrentes nos textos comuns, mas aparecem sim e muito nos textos teóricos. A gente tem que entender, tentar interpretar qual afirmação é a mais importante naquela frase inteira que o autor está citando. Aqui no caso, a que tem mais relevância para o sentido do texto é a segunda parte, que começa com do que, como, as várias maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com a escrita. Então, várias maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com a escrita é a parte mais importante que ele quer destacar nesse texto. Expressões diferentes também, com outras intenções, vão aparecer e cabe a gente tentar interpretar qual dessas oposições tem mais relevância para a frase em questão. E outra coisa importante para falar sobre os textos teóricos
é o seguinte: a gente vai se apropriando dessas leituras à medida que elas acontecem, a gente vai agregando esse repertório para o nosso conhecimento teórico a respeito da literatura, mas isso não significa que a gente vai sair por aí falando a torto e direito sobre essas teorias, dizendo que são ideias nossas. A gente não pode repetir indiscriminadamente a teoria que a gente estudou sem dizer que é tal teoria. Então, por isso é importante a citação, por isso é importante saber citar um texto teórico, e por isso que eu já falei para vocês antes, no semestre anterior, sobre as normas para citação de textos nos seus próprios textos. Existem as regras da própria Unipampa, existe um arquivo que tem esse manual dizendo como citar cada tipo de texto, como citar um artigo, como citar uma dissertação de mestrado, como citar uma tese de doutorado. Então, para cada texto desses, existe uma forma de citar. E essas formas estão bem explicadas no manual da Unipampa, que eu já mandei por e-mail para alguns no semestre anterior, eu posso mandar de novo, mas isso está no site da Unipampa e vocês têm que ter esse manual para saber como falar, para saber como citar, porque o que não pode acontecer é citar um texto, usar uma parte, usar um trecho de um texto teórico sem dizer que está usando esse trecho. Isso não pode acontecer. Vocês têm que dizer, colocar entre aspas, vocês têm que dizer o nome do autor, o ano de publicação, a página de onde aquilo foi retirado, enfim, é uma série de critérios para serem utilizados e vocês precisam saber utilizar desde já. Não tem outra forma senão estudando, vocês vão ter que estudar essas maneiras de citação e isso vai servir para vocês no resto da graduação de vocês, não só nessa, como em outros cursos que vocês forem fazer, cursos acadêmicos, vocês sempre vão precisar saber citar um texto teórico, tá bem? Podem se apropriar das teorias, mas tem que dizer que teoria que vocês estão usando. Tem que dizer, ó, isso aqui que eu estou falando foi fulano que disse e eu estou de acordo com ele. Ou não, eu não estou de acordo com ele. Certo? Bom, essas foram as minhas dicas sobre como aproveitar melhor um texto teórico, como se relacionar com o texto teórico. Não é uma coisa que eu quero que vocês se assustem, é uma coisa que eu quero que vocês aprendam a se relacionar. E para isso que servem essas dicas, eu espero que elas tenham sido úteis de alguma forma. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Aproveitem bem a teoria. Ela pode parecer assustadora, mas no final ela nos dá uma luz. A gente precisa dela, a gente precisa saber falar sobre os textos literários e para isso quem nos dá a base é a teoria da literatura. Eu espero que vocês usem bastante as informações que eu coloquei aqui. Tenham sempre um caderninho, vão anotando as coisas, as palavras novas que vocês descobrirem. É importante também ter um dicionário para vocês procurarem palavras, dicionário sempre do lado, porque vai ter muita palavra nova sim, e isso é muito legal, porque significa que vocês estão aprendendo, vocês estão conhecendo outros horizontes, e isso só faz com que vocês cresçam e aprendam mais. Bons estudos para todos!